melhor resposta é ficar calado, deixar que a voz do silêncio fale por você. Tem horas que a dor machuca, mas faz bem à alma. Tem horas que pra se ganhar é preciso perder. Tem horas que o remédio que cura não faz mais efeito. Tem horas que o sonho adormece pra você acordar. Tem horas que é preciso enxergar lá no final do túnel, pra você ver que se perdeu e se encontrar. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Na oração você encontra forças pra ser vencedor. A oração abate o crente exaltado pra ele se consertar. A oração traz o crente congelado ao primeiro amor. Deserto é sinal que a vitória vai chegar. Só é um vencedor quem tem história pra contar. Ninguém nasce sabendo, você tem que glorificar no vale. Se tem que pagar preço, é melhor pagar. Na prova ninguém perde, só tem a ganhar. Deserto um dia vira palco e os seus inimigos vão te assistir, vão te aplaudir de pé. Tem horas que o remédio que cura não faz mais efeito. Tem horas que o sonho adormece pra você acordar. Tem horas que é preciso enxergar lá no final do túnel, pra você ver que se perdeu e se encontrar. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Na oração você encontra forças pra ser vencedor. A oração abate o crente exaltado pra ele se consertar. A oração faz o crente controlado ao primeiro amor. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Você encontra forças pra ser vencedor. A oração abate o crente exaltado pra ele se consertar. A oração traz o crente congelado ao primeiro amor. Deserto é sinal que a vitória vai chegar. Só é um vencedor quem tem história pra contar. Ninguém nasce sabendo, você tem que glorificar no vale. Se tem que pagar preço, é melhor pagar. Na prova ninguém perde, só tem a ganhar. Deserto um dia vira palco e os seus inimigos vão te assistir, vão te aplaudir de pé. Vão te aplaudir de pé. Vão te aplaudir de pé. Mesmo que a vitória decisiva de Cristo sobre Satanás tenha sido completa, precisamos reconhecer nosso papel na execução dessa vitória por meio da oração e do combate espiritual. Enfrentamos um inimigo muito real, Satanás, cujo nome quer dizer adversário. Uma vez que ele sabe que Cristo é nossa única esperança de libertação deste reino de trevas, esse inimigo está empenhado em impedir que homens, mulheres e crianças abracem as boas novas da salvação. Se nós cristãos quisermos cumprir a ordem de Cristo de levar o Evangelho a toda criatura, então temos de entregar nossos talentos e tesouros para promover essa causa.
mas também temos de comprometer tempo de qualidade para nós mesmos, a fim de orarmos e participarmos do combate espiritual em favor dos outros. Só um tolo entraria na batalha sem a defesa adequada. O cristão também precisa de armadura para ter proteção contra o maligno. Paulo ensina aos cristãos a vestir a armadura de Deus para defender nossa terra contra o maligno. Jesus mesmo ensinou aos seus seguidores um modelo de oração que inclui a petição "livra-nos do mal". Em sua grande oração sacerdotal para seus seguidores, Jesus pediu ao Pai para que os proteja do maligno. O combate espiritual está longe de ser uma luta entre dois poderes quase iguais. Deus e Satanás certamente não têm o mesmo poder. Antes, definimos essa guerra como os esforços de Satanás envolvendo 3 elementos básicos. 1. Destruir a confiança dos cristãos em Deus e em seu Filho para que abandonem sua fé. 2. Seduzir os cristãos por meio de ensinamento enganador ou de seu próprio pecado para que acreditem na mentira em vez de na verdade. 3. Impedir os cristãos de ouvir uma clara apresentação do Evangelho para que permaneçam no reino das trevas de Satanás. O demônio tem poder real, que os cristãos seriam sábios em respeitar. Para Cristo, o demônio era uma pessoa muito real. Ele reconhecia sua personalidade, sentia e conhecia seu poder, abominava seu caráter e lutava contra seu reino. Mas como Satanás é um ser criado, não é de maneira alguma igual a Deus, sua influência é limitada. Por intermédio da cruz, Cristo desarmou o poder de Satanás e assegurou a vitória para o cristão que se submete ao senhorio de Jesus. Na época em que Paulo escreveu sobre a armadura de Deus, ele estava em prisão domiciliar, um prisioneiro de Roma vigiado por soldados romanos. Todos os dias via a armadura e a insígnia que usavam, que identificavam sua posição. O Espírito Santo inspirou a analogia do cristão como um soldado do exército espiritual de Deus. Da mesma maneira que o soldado deve completar um período de treinamento antes de vestir a roupa de batalha e ser enviado ao fronte, também nós, como soldados cristãos, temos de nos preparar para a guerra espiritual antes de irmos para a batalha em nome de nossa família. Cada peça da nossa armadura espiritual tem uma função vital. Assim, esquecer uma única peça pode significar a derrota quando nos defrontarmos com o inimigo. Que o Espírito Santo possa nos equipar e fortalecer para sermos eficazes em nossa luta contra Satanás. Revejamos as 6 peças da armadura completa apresentada por Paulo em Efésios 6. O cinto da verdade era um cinto largo, de couro ou de metal, usado ao redor da parte inferior do tronco para manter a armadura no lugar, e no qual a espada ficava pendurada. A verdade do Evangelho, salvação pela fé apenas em Cristo, permanece o ponto crucial de toda a batalha que enfrentamos. Satanás distorce essa verdade em sua tentativa de nos fazer duvidar de Deus e cair em engano. Jesus advertiu vigorosamente contra o engano durante os últimos dias. O precursor da vestimenta à prova de bala, a couraça da justiça, protegia o coração do soldado e outros órgãos vitais. Essa peça da armadura é nossa única proteção contra um coração dividido. O verdadeiro soldado deve prestar atenção ao aviso de Salomão. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Se o demônio consegue dividir nosso coração por meio de fortalezas como inclemência, egoísmo e idolatria, conquista então uma posição mais segura para nos derrotar. Os sapatos da paz simbolizam prontidão. Nas culturas orientais, tirar o sapato era um ato de respeito, pesar ou submissão. Quando um soldado põe seus sapatos, quer dizer que está se preparando para se apresentar para a obrigação e enfrentar o inimigo. Como soldados cristãos, colocamos nossos sapatos da paz para invadir o território inimigo, levando as boas novas e reconciliando a humanidade com Deus. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. O escudo da fé refere-se ao grande escudo retangular que o soldado usava para rechaçar os golpes inimigos vindos de qualquer direção. Ele é grande o bastante para proteger todo o seu corpo e também para proteger todas as outras peças da armadura. Com frequência, o soldado ungia seu escudo com óleo, análogo à unção do Espírito Santo, para que refletisse os raios do sol e cegasse o inimigo. Nossa fé inabalável em Deus nos fortalecerá na batalha e nos capacitará a resistir ao inimigo e a vê-lo fugir. O capacete da salvação guarda nossa mente contra as flechas flamejantes de Satanás. O capacete do soldado não só protegia sua cabeça na batalha, mas também sustentava a insígnia de seu exército. Nossa mente renovada deve influenciar tão profundamente nosso comportamento que as pessoas do mundo reconhecerão que somos cristãos nas palavras e nas obras. Manter nossa mente renovada em Cristo também nos protege de engano. A espada do Espírito é usada tanto para defender como para ofender. Quanto melhor conhecermos a palavra, mais aptos estaremos para empunhar essa arma para nos opor às forças do mal. Entretanto, armas fora de uso não causam feridas no inimigo nem vencem guerras. Não basta concordar mentalmente com o fato de que está acontecendo uma batalha espiritual. A passividade em relação ao nosso inimigo é o que o demônio quer de nós, e é seu truque para esfriar o ardor dos homens de guerra de Deus. As advertências das Escrituras sobre o maligno e o dia do mal devem ser levadas a sério, mas nossa certeza de que tudo o que precisamos fazer para derrotar o inimigo foi fornecido por meio de Cristo também deve ser levada a sério. Depende de nós nos disciplinarmos, apropriarmos-nos da provisão de Deus e marcharmos para a batalha. Vestir a armadura de Deus, primeiro e acima de tudo, envolve uma transformação de coração. A pessoa que se vangloria de ter confiança em Deus, mas não acredita verdadeiramente de todo o seu coração, nunca estará salvo em uma zona de guerra que separa a terra do céu. Quer por negligência, quer por escolha, não veste a armadura de Deus e entra nu na batalha, assinando seu próprio atestado de óbito. Não duvide nem por um segundo que Satanás jogará toda a sua fúria contra aqueles que amam a palavra de Deus. Se Satanás era astuto demais para o homem em sua perfeição, quão mais perigoso ele é para nós agora, em nossa condição mutilada, pois nunca nos recuperamos daquele primeiro golpe que a queda de Adão deu em nosso entendimento. Vestir a armadura espiritual e orar a palavra de Deus não são parte de algum tipo de fórmula mágica. O sucesso não é garantido se determinadas palavras são ditas acerca de uma situação específica. A oração e a batalha devem estar firmemente alicerçadas na fé em Deus e no relacionamento com o Senhor, cuja palavra declaramos.
Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Os versículos a seguir ajudarão os guerreiros espirituais a chegar a um lugar de fé e prontidão, para que suas orações sejam verdadeiras, poderosas e eficazes. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo para o qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está escrito em Cristo Jesus como glória eterna. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Vamos orar. Senhor, obrigada por fornecer a armadura espiritual de que necessito para ser um guerreiro espiritual eficaz. Por causa de meu relacionamento pessoal com o Senhor, tenho plena confiança de que o Senhor ouve minhas orações e responderá a elas.
Ajude-me a vestir todos os dias a armadura completa de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que eu seja fiel na batalha e determinada a nunca desistir. Eu oro em nome de Jesus nesse momento pela minha família. Restaura, Senhor, a minha família. Traz meus filhos de volta para o teu aprisco. Trabalha na mente e no coração do meu esposo. E trabalha também na transformação da minha pessoa, Senhor. Porque eu sem ti, Senhor, não sou nada, Senhor. Senhor, que meus olhos se abram e possam ver a batalha espiritual que eu estou enfrentando para proteger a minha família do maligno. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam também estar orando pela restauração de suas famílias.